falando sobre os aspectos principais, né, dos tipos de poços e também, na verdade, dos tipos de... Bom, falando das particularidades das perfurações e dos processos de sondagem, vamos falar agora dos tipos de poços tubulares. No primeiro momento, vamos classificar esses poços de acordo com o terreno a ser perfurado. Vocês estão vendo aí 3 tipos de poços. Então, vamos começar aqui do poço da esquerda, que é o dito poço cristalino. Nesse tipo de poço, vejam que o poço ele é perfurado basicamente em rocha sã ou rocha cristalina. E o que acontece aqui? Vejam que na superfície, como nós temos solo, esse poço ele é o quê? Isolado desse solo por meio de um revestimento ou de uma cimentação. Porém, né, quando a gente chega na rocha cristalina, vejam que a água, né, na verdade o furo, ele não tem já esse mesmo revestimento construído. Por quê? A água aqui nesse caso, ela percola pelas fraturas no caso. Então esse revestimento, ele não precisa ser tão bem construído, né, não precisa de camada de regularização igual nós temos, né, em outros tipos de poço. Então, nós temos aqui o poço que eu vou chamar de 1. Esse poço que eu vou chamar de 2 é o poço dito sedimentar, que é quando eu construo o poço em um terreno, em um aquífero sedimentar. Aqui nós temos, basicamente, ou rocha muito alterada, ou o quê? Nós temos solo. Isso faz com que o poço seja perfurado, mas agora, além de fazer a tubulação em processo de revestimento, eu preciso fazer uma transição entre o terreno do aquífero, né, e o poço, que pode ser feito por meio de um revestimento de transição ou do que a gente chama de filtro. A gente precisa disso porque senão o próprio material do aquífero, os sedimentos, né, os grãos, eles são carregados pelo fluxo e vão para o nosso poço, inclusive viabilizando mesmo. Esse poço é o chamado poço sedimentar. O terceiro tipo de poço que está aqui é o poço misto, que é quando eu tenho parte dele em terreno sedimentar e parte dele em terreno rochoso. Ele nada mais é do que a mistura dos 2 tipos de poços. Tá? E aqui, né, vocês estão vendo na figura da direita apenas, né, um detalhamento do tipo de poço, né, na verdade, do processo de construção de um poço cristalino, tá? Então, tá aqui terreno de rocha cristalina. Vocês estão vendo que aqui na superfície há um processo de cimentação, de revestimento, há um diâmetro maior aqui que é justamente relacionado à casa de bombeamento, que é onde vai ficar a nossa bomba. Tá? E aqui embaixo, como dito a vocês, nós não temos mais a etapa, né, o revestimento construído propriamente dito. Como eu disse para vocês, poços tubulares são obras de engenharia, então nós precisamos fazer um projeto, e para isso nós temos que considerar alguns objetivos. Primeiro, qual é o objetivo do nosso poço? É produzir água, ou seja, ele tem que produzir a maior quantidade de água possível, e entendam isso como termo descarga, pelo menor rebaixamento possível. O que quer dizer isso? Eu tenho um poço aqui, eu quero, né, se aqui estiver o nível da água, eu quero, por exemplo, que com o rebaixamento mínimo possível, com um rebaixamento de 1 metro, eu quero produzir a maior quantidade de água possível. Isso está relacionado com o termo eficiência e também com o dito coeficiente de armazenamento, né, que nós já vimos em aulas anteriores, que é determinado pela letra S. Tá? Além disso, nós temos, né, a questão do custo envolvido, por isso que nós precisamos de um projeto bem definido e bem detalhado. E temos também que ter e manter uma boa qualidade da água. Não adianta apenas ter se esse poço ele é suscetível, né, a um processo de contaminação. Desculpe. E para isso,
né, os aquíferos confinados, eles geralmente apresentam uma qualidade melhor para a água subterrânea, no caso. Então, eles são escolhidos aí porque eles mantêm a qualidade da água. Outro ponto importante também é a vida útil longa do poço, né? Geralmente, nós trabalhamos com vida útil em torno de 25 anos. E isso é muito importante, porque os investimentos para a construção de poços ou de poços, eles não são baixos. Então, de nada valeria fazer o investimento em um poço tubular que duraria 2, 3 anos, né? Então, nós fazemos isso para 25 anos. Bom, isso são considerações do nosso projeto. Agora, quais são as informações que eu vou levantar do terreno e das demais estruturas, né, para ver se esse poço vai atender a minha demanda ou não? A primeira delas, eu preciso da demanda ser atendida, né? Não adianta nada eu ter uma demanda de 100 litros por hora e o meu poço construído, ele produzir só 30 litros por hora, né? Isso aqui não me atende. Ou eu vou precisar fazer outro poço, né, em outro lugar, ou buscar uma nova fonte de captação. Eu preciso conhecer a litologia, a espessura das camadas, para saber se vai ser um poço cristalino ou um poço sedimentar. Preciso saber os parâmetros hidrodinâmicos, como aqui o K, que é a condutividade hidráulica, o T, que é a transmissividade, e o S, que é o coeficiente de armazenamento. Eles vão nos mostrar se a água flui no aquífero de forma mais rápida ou mais lenta. Se a água flui mais rápido, ela vai o quê? Chegar mais rápido ao meu poço. Se ela flui mais lentamente, ela vai chegar mais lentamente ao poço. E isso vai interferir diretamente em quem? Na vazão, que eu vou chamar aqui vazão bombeada. Se a água demora a entrar dentro do poço, eu não vou poder explotar ou explorar esse poço a grandes vazões. Então, isso aqui é extremamente importante. Nós precisamos analisar a granulometria e a porosidade do meio. E esse meio aqui, entendam que é o nosso aquífero. Por quê? Porque se a granulometria for muito fina e a porosidade tiver macroporosidade, vai ocorrer carregamento desse material para dentro do poço. E, além disso, nós precisamos verificar a qualidade da água a ser bombeada, porque ela vai interferir, inclusive, nos materiais que vão ser utilizados no nosso poço. Bom, como que a gente levanta essas informações, visto que nós vamos construir um poço em um terreno que a gente não conhece? Nós temos duas formas. Tá? A primeira delas é verificar se existe algum poço na redondeza, o próximo, extrair as suas informações, ou caso isso não ocorra, nós vamos fazer isso por meio da instalação de um poço pioneiro, né? Como se fosse um poço rascunho, para a gente poder extrair essas informações do terreno. Quais são as referências para a construção de poços? Né? Basicamente, as normas da ABNT. E essas normas da ABNT, elas destacam, né, as variáveis para locação nós já vimos no vídeo anterior, mas também para perfuração e construção de um poço. E dentre esses parâmetros, nós destacamos a profundidade do poço, o diâmetro, o revestimento e os filtros e pré-filtros utilizados. Aqui eu apresento para vocês todas as normas que são utilizadas, né, pela ABNT para não só regulamentar o projeto, mas os materiais utilizados em poços. Inclusive, a última trata de uma temática específica, que são os poços de monitoramento de águas subterrâneas, que são muito utilizadas em processos de remediação de áreas contaminadas. Bom, então, vejam aqui, nós temos um exemplo de uma situação de construção de um poço tubular. Esse poço tubular, como vocês estão vendo, aqui em cima nós temos o nível de superfície. E vejam que ele apresenta algumas estruturas características. Esse poço, primeiramente, ele é tamponado por uma laje ou tampo de proteção. E vejam que próximo à superfície nós temos um diâmetro um pouco maior. Esse diâmetro um pouco maior, esse bulbo aqui, eu diria, é chamado de câmara de bombeamento. É aqui que vai ficar quem? A nossa bomba, que vai captar a água para a superfície.
Essa câmara, né, de bombeamento, como vocês podem ver, ela é dotada, né, você tem um tubulão aqui instalado, e aqui você tem um revestimento com cimento, tá, pessoal? Esse revestimento de cimento impede que qualquer fluido de água de chuva infiltrada ou de contaminação entre na câmara de bombeamento. Além disso, ela impede que sedimentos entrem aqui nessa câmara e sejam captados pela bomba, o que vai comprometer o funcionamento da mesma. Logo abaixo da câmara de bombeamento, nós temos aí o revestimento do furo, né, que pode ser, e geralmente é por metal. Nós temos a camada de transição entre o aquífero, que está aqui, e o furo, que nós chamamos de filtro, que impede que o material saia daqui e vá para dentro do filtro. E nós temos o dito pé do poço. Tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui. A maioria das pessoas acredita que o nível de água do poço, tá, esteja relacionado com o nível do lençol. Então, nesse caso, acredito que o nível do lençol está aqui. Isso, na verdade, não acontece. Nós precisamos fazer uma distinção do que é o chamado nível estático do dito nível, né, dinâmico. Nós temos esses dois termos e eu vou chamar aqui nível estático de NE e nível dinâmico de ND. Vou usar essas nomenclaturas a partir de agora. Bom, o que acontece, pessoal? O nível estático, né, seria o nível aqui do NA. Mas vamos supor aqui que o NA, ele está onde? Ele está aqui, ó, por exemplo. Então, aqui é o nosso NA. Esse é o nosso nível estático, é o nível de posição, né, do nosso nível d'água. Porém, o que acontece em alguns poços? Esse material aqui, pessoal, não precisa ser filtro, ele pode estar todo revestido com cimento e apenas o fundo do poço está aberto. Onde que a água entra? Ela vai fazer este caminho aqui e vai subir no poço até onde? Até onde estiver a energia daquela água. Aqui, então, seria o nosso nível dinâmico. Então, para captação de poços, eu não trabalho com nível estático. Eu trabalho com um nível de energia, também chamado de nível dinâmico. Fazendo essas considerações, vamos falar agora das principais variáveis quando eu vou perfurar um poço. Ou melhor, quando eu vou construir ele. Primeira delas, a produtividade. A profundidade, que está relacionada à disponibilidade de água ou ao seu nível dinâmico, como nós acabamos de falar. A disponibilidade de água, né, vai interferir porque se a água estiver numa camada muito profunda, eu vou precisar perfurar mais e isso vai aumentar o quê? Os meus custos, tanto de perfuração, de revestimento, né, de construção e de material de filtro, e também de bombeamento, porque eu vou precisar de uma bomba, né, com uma potência maior. Então, profundidade tem que ser considerado no meu projeto. Além disso, eu preciso considerar quem? O diâmetro do poço. O diâmetro do poço, ele vai estar diretamente relacionado com a água que vai entrar no poço e, consequentemente, com a bomba que vai ser utilizada. E a bomba, né, utilizada vai interferir na espessura da câmara de bombeamento. Bom, e vocês podem me perguntar, tá, professor, mas quando eu perfuro o poço, né, eu já perfuro ele, né, com esse diâmetro todo, considerando aqui o poço e o filtro, ou eu depois alargo o poço? Bom, quando você vai perfurar o poço, pessoal, você já faz uma perfuração só. Então, você considera aqui, no caso, ó, esse diâmetro que eu vou chamar de D, diâmetro do poço, mais, né, esse pedacinho aqui de filtro, né, esse pedacinho aqui, que nós chamamos, né, esse excesso de folga. E aí entra essa observação aqui, né? Quando nós vamos trabalhar
com a... Quando nós vamos trabalhar aqui, desculpa, com a perfuração de poços, nós costumamos utilizar folgas aí de 3 a 4 polegadas, no caso, né? Ou seja, nós adicionamos aí um extra justamente para construir essa camada de filtro. E agora eu vou detalhar isso para vocês. Bom, para a construção de um poço tubular, e aí falando sobre o diâmetro, eu disse para vocês que a vazão de produção do poço ela é diretamente relacionada ao seu diâmetro. E para isso nós podemos utilizar esta fórmula aqui, tá? Não se assustem com ela. Em que Q é a vazão de produção do poço, eu vou entrar com a constante π, com a condutividade hidráulica do aquífero e duas grandezas relacionadas à espessura de água no aquífero. H0 é a espessura de água inicial do aquífero e HP a espessura de água do poço. Isso tudo dividido, né, pelo Ln do raio de influência do poço e pelo raio do poço. Parece complicado, mas vejam só. Eu vou resumir isso para a equação da direita. Π é constante. K é uma constante do aquífero. A quantidade de água presente no aquífero e presente no poço pode ser assimilado como constante. Então, eu posso transformar todo o numerador aqui, como vocês estão vendo, em uma constante que aqui eu chamei de C. Geralmente, tá, pessoal? O raio de influência Rzão, ele é da ordem de 200 metros. Então, eu consigo calcular a vazão de produção do poço baseado no diâmetro do poço. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. E com isso, né, eu posso fazer uma série de tabelas, como essa primeira aqui, ó. Nós temos o diâmetro do poço, ou melhor, da perfuração em polegadas, aqui 6 polegadas, que corresponde a 152 milímetros, né? E nós temos aqui um extra de vazão. Nesse caso, pensemos assim, um poço de 6 polegadas produz uma vazão aqui de 1 litro por segundo. Um poço já de 12 polegadas de diâmetro, que equivale a 305, já me dá uma vazão adicional aí de cerca de 10%, né? 1,10 aí. Então, o que eu quero dizer? Quanto maior for o diâmetro do poço, maior será a nossa vazão de bombeamento, a vazão disponível. E em relação à folga de revestimento, nós temos alguns critérios que estão aqui, por exemplo. Se o seu poço está com 4 a 8 milímetros, a 8 polegadas de diâmetro, você pode utilizar folgas aí de 2 a 3 polegadas. Na prática, o pessoal não utiliza muito isso aqui. Eles utilizam o quê? O dobro dessa medida. Então, por exemplo, se o seu poço lá tem 4 polegadas, né? O seu furo vai ter 4 polegadas, né? O diâmetro do poço vai ter 4 polegadas, o furo é da ordem de 8, né, até 8,5 polegadas. Tá? A gente dobra esses valores aí. Esse é o que acontece na prática. Bom, então, falando da profundidade, vamos falar do revestimento. O revestimento nada mais é do que a construção do poço a partir, né, da câmara de bombeamento. E o revestimento, né, ele nada mais é do que tubos que podem ser perfurados ou não, que tem como principal objetivo, né, sustentar as paredes do poço, né, evitar que o mesmo desmorone com o tempo. Se não tiver esse revestimento, né, o fluxo de água aqui, ó, e aqui nós estamos utilizando a camada de filtro, ele vai carregar material para dentro do poço, vai instabilizar essa parede e esse furo vai ruir, destruindo, né, e fechando o seu poço, impedindo a captação. Nós temos também aqui, né, a câmara de bombeamento, que nós já falamos, e os filtros, né, que é uma parte do revestimento, né, que fica fazendo justamente a transição entre o furo do filtro, né, o furo do poço e o aquífero, no caso. Quais são os tipos de revestimento? Vários. E como que a gente pode escolher, né, esse revestimento? Considerando a resistência mecânica e química do material, principalmente a
mecânica em termos de profundidade e a química em termos de corrosão e interação com a água subterrânea. Como eu falei, a qualidade da água vai interferir na resistência química do material, o método de perfuração e, claro, os custos. Dentre os materiais utilizados, os mais comuns são o aço carbono. Nós utilizamos quando a água não é corrosiva. Se a água for corrosiva, o aço carbono vai embora. O aço inox, sem dúvida, é a melhor opção em termos de resistência à corrosão e resistência mecânica, porém, o custo, né, de aquisição é extremamente elevado e se o poço for muito profundo, ele acaba sendo, né, inviável, porque o custo é muito alto. E podemos também utilizar o PVC, mas principalmente quando essa solução, né, esse poço for raso, né, geralmente próximo à superfície, pois o PVC, apesar de apresentar uma boa resistência à corrosão, ele apresenta baixa resistência mecânica, principalmente quando a gente está em grandes profundidades. Aqui só uma exemplificação para vocês, né, do aço carbono, do aço inox, né, o aço carbono, o aço inox e o PVC aqui no caso. Chama a atenção para vocês para esse tipo de revestimento, vejam que ele é todo perfurado, né, no caso do aço inox, que é justamente para que a água entre dentro do furo. E nesse caso, é para a água adentrar no furo sem levar material junto, nós precisamos de uma camada de filtro, que vai justamente, né, como a gente colocou aqui, ó, nós temos aqui, ó, o revestimento, nós vamos precisar justamente deste filtro para impedir que o material, que os donos do aquífero entrem para o nosso furo. Né? Então, os filtros, né, é um revestimento especial que permite a passagem de água para dentro do poço sem carregar sedimentos. Né? E como que a gente dimensiona os filtros? Né? Os filtros, eles são dimensionados em função da vazão prevista para o poço. Geralmente, nós trabalhamos o quê? Né? Que o comprimento dos filtros deve assegurar uma velocidade máxima de entrada. Então, a velocidade máxima de entrada, eu coloquei aqui para vocês, né? A velocidade máxima de entrada de água no filtro, ela tem que ser menor ou igual à raiz da condutividade. Isso é chamado também de critério de Walton. Então, a velocidade máxima, desculpem aqui, a velocidade máxima de entrada de água no furo, né, é igual à raiz da condutividade. Tem as perguntas que geralmente se fazem. Eu preciso construir filtro ao longo de toda a espessura, de todo o comprimento do furo? Não. Nos aquíferos livres, geralmente é de 1,5 a 2/3 da espessura saturada. Tá? E nos aquíferos confinados, 80% da espessura do poço. Outra, nunca se faz filtro na zona de admissão de água da bomba, né, naquela câmara de bombeamento. Porque pode entrar sedimento e causar problemas na nossa bomba. Então, vejam aqui, ó, nós temos, ó, justamente, ó, uma camada de filtro aqui construída, né, justamente para evitar a passagem de sólidos, né, como vocês estão vendo aqui, ó, rocha alterada. Se é rocha alterada, é rocha fragmentada. Se não tiver esse revestimento de aço, uma camada de filtro, os materiais sólidos vão entrar para dentro do poço e vai sim gerar problema. Ah, professor, mas a captação está lá embaixo. Não interessa, né? O material sólido, ele vai entrar aqui, ó, mas ele vai o quê? Sedimentar. Então, tem que sim ter esse cuidado no caso. Qual que é o material que eu vou escolher para construir o meu filtro? Né? Ou o meu revestimento de filtro? Os mais variados possíveis. E aí nós temos, em primeiro lugar aqui, o filtro de nódio e o filtro de fresta, que correspondem a esses dois aqui, que são muito pouco utilizados. Os filtros de PVC, mas o mais utilizado que nós temos são os filtros de ranhura contínua, que pode ser de arame trapezoidal ou os de arame redondo. Por quê? Porque o rendimento é melhor, porque ele maximiza a entrada de água no furo. Porém, como vocês estão vendo, é um material pré-fabricado, então o custo é maior.
Isso é tão importante, o material que compõe esse filtro, né, esse revestimento, e eu vou comparar dois métodos aqui para vocês. Nós temos aqui no primeiro ponto, né, um filtro de ranhura contínua trapezoidal, e veja o que acontece. Nós temos em azul aqui as linhas de fluxo, demonstrando a passagem de água e entrada no furo. Como as ranhuras são contínuas, elas são igualmente espaçadas. E aí nós temos, né, o fluxo mediante as chamadas linhas equipotenciais. Em um resumo, as linhas equipotenciais, elas indicam que toda vez que você cruza uma linha equipotencial, você está perdendo energia. O que vocês estão observando? Que o fluxo ele é constante, é um fluxo uniforme, porém, à medida que se aproxima do filtro, as linhas as linhas equipotenciais, elas se concentram, indicando que há uma maior perda de carga. Quando eu considero um outro tipo de fluxo, que a ranhura não é contínua, como vocês estão vendo aí, olha o que acontece. Primeiro, né, o fluxo ele se concentra em determinados pontos e faz com que as linhas equipotenciais, né, elas sejam maiores na proximidade dos furos. Você tem um turbilhonamento em direção a esses pontos aqui, o que vai, né, no caso, aumentar a nossa perda de carga. Professor, mas para que eu preciso saber disso? Para quê? Por quê? Né? Vou falar não é para quê, mas por quê? Porque, pessoal, o que manda na captação, né, de um poço subterrâneo? É justamente a profundidade da captação de água. Perda de carga significa o quê? Perda de energia, que é perda de lâmina d'água. Então, se você está perdendo energia, o que vai acontecer com a lâmina de água dentro do furo? Ela vai diminuir. Se ela vai diminuir, por exemplo, ela estiver aqui nesta posição, você vai precisar colocar sua bomba aqui, né? E basicamente, esta bomba vai ter que captar água, gastar mais energia e vai ter que ser uma bomba mais potente. Então, isso é muito importante. Além disso, além de utilizar o filtro, eu posso utilizar um pré-filtro, né? Que é justamente aquela camada que fica entre o aquífero, né, e o material. E o filtro, né, o pré-filtro, vejam, aqui a gente tem o filtro, né, o revestimento com o seu filtro construído aqui, e aqui uma camada de pré-filtro construída. A função do pré-filtro é justamente estabilizar e evitar que esse material fino ele entre para dentro do filtro. Quando que eu utilizo um pré-filtro? Que no caso aqui vejo que é uma camada de areia grosseira. Quando o sedimento do aquífero tem granulação fina, quando o arenito ele é fragmentado ou semi-consolidado, e quando esses sedimentos eles estão soltos ou não consolidados. Essas três condições eu vou utilizar pré-filtro. Tá? Quais são os objetivos do uso de pré-filtro? Primeiro, aumentar o diâmetro hidráulico efetivo do poço. Senão, eu vou comatar, eu vou entupir aquele furo e vou impedir a entrada de água. Restringir ou impedir a entrada de areia. Vai assorear o furo, vai estabilizar o furo, né, e vai, inclusive, ser captado pela bomba. Reduzir a erosão do filtro, que pode levar à selagem dele, à ruptura dele. Reduzir o desgaste da bomba e interferir na velocidade de entrada de água no filtro. Tá? Então, se a gente tiver um pré-filtro bem dimensionado, nós vamos ter todos esses pontos resolvidos, né? E para isso, né, nós trabalhamos também com a equação de Walton, considerando a condutividade hidráulica. Vejam que para várias condutividades hidráulicas eu tenho as respectivas velocidades de entrada de água no filtro. Bom, construído o poço, determinado o seu revestimento, seu filtro, seu pré-filtro, acabou? Não. Eu preciso fazer uma etapa importantíssima, que é a etapa de limpeza e desenvolvimento. Que nada mais é do que o objetivo de aumentar o rendimento do poço. Eu vou fazer uma espécie de purga ou limpeza, né? Eu vou tirar aqueles restos de material que ficaram suspensos durante a perfuração. Vou, inclusive,
alterar um pouco, né, a característica física do aquífero próximo aos furos, removendo os finos. Eu posso utilizar, né, aquela parede que foi escavada aqui, por exemplo, no furo, ela pode ter alguns sedimentos soltos, então eu posso aplicar um fluxo de água ou ar comprimido para remover esse material. E posso, inclusive, reduzir e eliminar a produção, que ficou errada aqui, a produção de areia, né, durante o bombeamento. Então, eu faço uma limpeza e uma preparação deste poço para ele entrar em operação. Quais são as técnicas? O próprio bombeamento ou jateamento de água nas paredes, né, para limpar o mesmo. A injeção de ar comprimido, né, o ar ele tem uma interação muito grande com as partículas de areia, então a gente consegue remover isso por meio da injeção de ar e capilhamento. Alguns profissionais da área chamam esse processo de ferver o poço, né? Tem essa expressão. E também nós podemos utilizar substâncias químicas para agilizar o processo, por meio de tratamento químico. Então, aqui só exemplificando para vocês, ó, fiz a perfuração do poço, durante a limpeza, a água saía assim. Depois da limpeza, a água sai limpa e clarificada, mostrando que eu fiz a limpeza e o desenvolvimento do poço corretamente. Para fechar, né, nós temos que fazer a cimentação, que nada mais é do que a colocação de uma pasta de cimento entre o revestimento e a parede do poço. Os objetivos são de vedar, fixar e também promover, né, a proteção sanitária. E que é que, no caso, né, de um aquífero sedimentar, veja, nós temos aqui o revestimento, os filtros para entrada de ar construídos aqui, como vocês estão vendo, né, revestimento dos filtros, os pré-filtros instalados, onde que sobrou para eu colocar o revestimento? Só aqui na superfície, para evitar o contato, né, da camada superficial, que está mais suscetível à contaminação, com a água. Uma outra forma de fazer esse revestimento é fazer, como vocês viram aqui, ó, um furo maior, eu coloco o revestimento e completo esta parede aqui, ó, como vocês estão vendo, com cimento. Então, fecho todo o furo com cimento. Depois eu venho aqui, ó, com uma broca dentro do poço e perfuro, né, de modo que a água só vai entrar pela base. Então, a cimentação, o que que ela faz? Ela vai estabilizar o furo, né, vedar, evitar, por exemplo, aqui nesse caso, como eu vou completar tudo com concreto, se tiver uma contaminação aqui, ó, ele não chega no poço. Só vai chegar, né, se ela fizer esse tipo de infiltração. Então, é a parte final do poço que vai garantir vedação, fixação e proteção sanitária.